Olá, queridos alunos do curso Bacharel em Teologia. Quero parabenizar a cada um de vocês, pois já estamos nesta disciplina, a disciplina de Teologia e Exegese, ou melhor, Teologia do Antigo Testamento. Se não me foge a memória, já é a quarta disciplina do ano de 2021. Iniciamos com Teologia Contemporânea, com fenomenologia das religiões, com teologia e exegese, literatura apócrifa, e agora com essa disciplina, a disciplina de teologia do Antigo Testamento. Alguns de vocês já falaram que o ano está começando com muito conteúdo novo, coisas novas, e realmente, para alguns de vocês, nós já estamos no quarto ano. Para alguns alunos mais antigos, já é o quarto ano. Então, geralmente é o ano de coisa nova, né? É o ano que prepara o aluno para sair do bacharel e adentrar em um curso de pós-graduação ou o nosso mestrado em teologia. Então, aqui ele já tem novos aspectos, novos horizontes, e para aqueles que talvez iniciam nesse ano, são impactados com um monte de coisas novas também. Isso é muito bom, porque lembrando que o nosso foco é fazer com que o aluno entenda que a nossa teologia é uma teologia acadêmica, não é propriamente a reprodução de uma linha eclesiológica. Não estamos aqui para defender o que a confessionalidade religiosa dele pratica, mas trabalhar teologia num aspecto ecumênico, acadêmico e interdenominacional. Isso é muito importante ressaltar e salientar. Nessa nova disciplina que nós estaremos trabalhando, nós já temos coisas novas, coisas muito interessantes a serem discutidas. Então, eu vou iniciar a aula de hoje como uma aula de apresentação do conteúdo. Obviamente, é uma apresentação, mas vocês já terão bastante conteúdo a ser discutido nessa disciplina, ok? Então, nesse momento, eu vou fazer a apresentação da tela aqui para vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem, de saúde, família, familiares e empregados, trabalhando, correndo. Infelizmente, nós estamos neste período de pandemia, mas não podemos baixar a guarda. Infelizmente, muitas pessoas têm ficado doentes, algumas pessoas até entrado em óbito, mas eu peço que o Criador possa proteger todos vocês, proteger a vossa família, os vossos filhos, e abençoar e prosperar também o vosso trabalho, para que vocês não tenham falta de nada e possam viver a prosperidade do eterno, mesmo em tempos de crise. Queridos, nesta primeira aula, nós vamos estar também fazendo a apresentação do material. O material, ele já está disponível no ambiente virtual, ok? Então, o nosso material é essa obra aqui, ó. Introdução ao Antigo Testamento, do autor Werner Schmidt. Do autor Werner Schmidt. Professor, mas eu gostaria de comprar. Vocês podem comprar a obra na editora de preferência de vocês, embora vocês já estão recebendo essa obra completa em PDF, ok? Ela está na parte de materiais aí neste tópico relacionado à disciplina de teologia do Antigo Testamento. Então, hoje é a aula 1, a aula de apresentação. Nesta primeira aula, sintetizaremos e
abriremos a discussão a respeito da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento. Então, a obra é essa. Obviamente, vocês terão também a leitura de algumas páginas para a elaboração de um texto resumindo o conteúdo também. Bem, essa fala já é uma fala extraída do livro, ok? Observa-se que o chamado cânon do Antigo Testamento se concluiu somente no final do século I, após o ano 70 depois de Cristo, no chamado Sínodo de Jâmia, quando a comunidade judaica voltou a se consolidar após a destruição de Jerusalém e do Templo. Bem, no que se refere à produção literária veterotestamentária, é um assunto interessante, complexo, porque existem linhas para se defender. Nós estaremos averiguando na próxima aula a questão das fontes traditivas, ou seja, a produção a partir da literatura eloísta, javista, deuteronomista, sacerdotal. Essa aula, a próxima aula, ajudará muito nesses aspectos também. Então, em meio a um Antigo Testamento, desde o ano 600, 700 antes de Cristo, até o período helenístico, período intertestamentário, nós temos produção literária com achados arqueológicos que apresentam epigrafia em hebraico, em paleohebraico, posteriormente em hebraico quadrático. O que nós não temos propriamente são achados arqueológicos de epigrafias, de textos produzidos em algum tipo de pergaminhos ou riscados em rochas em uma época muito antiga, em uma época cronologicamente falando, que se refere ao ano 1500 antes de Cristo, ou até numa tentativa de se fazer uma autoria mosaica do Pentateuco, sugerindo uma cronologia do Antigo Testamento a partir de Moisés como um personagem do ano 1445 a.C. Essa época não existe nenhum achado arqueológico, nenhum texto epigráfico que se relata, que se refere propriamente à história de Israel a partir dos textos do Antigo Testamento. E uma curiosidade é que possivelmente até o semítico, até a língua semítica, que alguns chamam de paleohebraico, ela ainda não existia na sua forma escrita. Essa época tão antiga, possivelmente Israel não tinha escrita. É importante destacar que nós temos uma referência ao povo de Israel na estela do faraó Menepta, que data entre o ano 1200 a.C., que foi a conquista dos egípcios para com alguns israelitas. Obviamente que não é uma tentativa de se fazer uma historicidade do relato do Êxodo, mas uma possibilidade de o Egito, com o crescimento e a expansão do império, fazer com que alguns hebreus se tornassem escravos. E essa comunidade de hebreus, talvez já conhecida como israelitas, se tornou também o apogeu, né? Se tornou também uma espécie de glória dos egípcios para com a sua conquista. Isso foi muito interessante. Então, nós temos uma menção a Israel do ano 1200 a.C., mas não é um achado em paleohebraico, não é um achado em semítico, é um achado produzido propriamente pelos egípcios na estela do faraó Menepta. Então, é uma outra coisa, é uma citação de vitória dos egípcios para com Israel. Então, isso indica a antiguidade do determinado povo israelita nessa época, mas não esclarece bem
os textos do Antigo Testamento que giram em torno propriamente do Pentateuco, para se falar de uma história bem antiga de Israel. É muito difícil falarmos de Antigo Testamento e não tentarmos situar historicamente, porque os textos do Antigo Testamento, eles vão tentar fazer eles vão tentar se situar historicamente, mesmo que não seja uma história, mas seja uma historiografia, uma tentativa de se escrever a origem do povo e a origem de algumas de suas tradições. Schmidt salienta que o Antigo Testamento apresenta testemunhos de fé e tradições e não histórias puras. O autor ainda destaca que o estudo do Antigo Testamento deve ser acompanhado de análise de fontes, inclusive de tradição oral, valorizando também material extra-bíblico. Bem, o Schmidt, já em 2009, quando essa obra foi produzida, e lembrando que essa obra é mais antiga, porque em 2009 nós temos a 4ª edição. Então, ele ainda mantém essa linha, em 2009, aí a data da 4ª edição, que o Antigo Testamento, ele não apresenta histórias, ele apresenta testemunhos de fé e tradições, ou seja, são aspectos da chamada historiografia. Obviamente que é possível se extrair história da historiografia. O que não dá para fazer é tentar ler todo o Antigo Testamento como uma história. Mas do Antigo Testamento, e esse é o papel também da teologia, você tentar desfragmentar as tradições, ou seja, as concepções de fé. E isso nós até já fizemos em disciplinas anteriores, no que se refere à construção mítica, cosmogônica, antropogônica de Israel, a influência sincrética mesopotâmica na construção disso e etc. Então, além desses relatos míticos da criação do cosmo e do homem, nós temos outras tradições no Antigo Testamento que não devem ser vistas como histórias, mas devem ser vistas como a construção da origem daquela determinada tradição, ou da origem daquela determinada festa, como a Páscoa e tantas outras. Tudo bem? Vamos lá. Aqui é uma parte interessante da obra do Schmidt, quando ele apresenta a história de Israel no Antigo Testamento. Então, ele quebra o Antigo Testamento nesses tópicos, em 6 tópicos, que ele diz que pode ser dividido em 4 ou em 5 também. Então, aqui nós temos uma abrangência um pouquinho maior dessa tentativa, ok? Então, o Schmidt apresenta a história de Israel no Antigo Testamento como pré-história. Então, o que nós teríamos na pré-história? Nós teríamos os relatos do Gênesis, capítulo 11, ou seja, Abraão, Terá, Ur, e a migração de Ur para Arã, para o Egito, para Canaã, a justificativa de uma clã, de uma tribo abraâmica em Canaã. Obviamente que esses relatos, eles não justificam uma história. Pensando em um Abraão histórico, nós teríamos um personagem do ano 2000 a.C.
E nessa narrativa, nós teríamos a origem de Israel com Abraão sendo um povo do ano 2000 a.C. O Abraão saindo de Ur, indo para Canaã. Obviamente que nós não temos uma história, nós temos uma tradição. Ou seja, é uma tentativa do autor trazer a origem de Israel a partir da história do patriarca Abraão e depois do patriarcado. Uma coisa interessante é que, às vezes, lendo o texto de forma superficial, não se atentam as pessoas, né? Abraão é descrito como um personagem histórico do ano 2000 a.C., como morador de Ur. Ele seria um mesopotâmico que escreveria em cuneiforme. E os mesopotâmicos, nessa época, eles tinham um conceito assim meio que limitado de mundo, né? O mapa mundo deles era aquela região conhecida. E o interessante é que o Gênesis, ele destaca um Abraão saindo da Mesopotâmia, indo para Harã e depois para o Egito. Ou seja, o Egito era uma outra forma de escrita e uma outra forma de fala, os areógrafos. E o interessante é que o Abraão chega no Egito e conversa com todo mundo, em uma época que possivelmente o mesopotâmico e que escrevia em cuneiforme, falava em cuneiforme, ele não sabia se comunicar com o egípcio que escrevia em areógrafo e também se comunicava a partir de fonemas do areógrafo. Aí depois o Abraão ele ainda desce para Canaã, ele desce para Salém, etc., que tem tudo a ver com Canaã, que era outro tipo de escrita e outro tipo de língua. É interessante, né? Ou seja, dentro de uma concepção histórica, seria muito complicado para esse Abraão, que teve uma educação no cuneiforme, falava as fonéticas do cuneiforme, e depois passar no Egito, se comunicar com os egípcios, e depois passar em Canaã e se comunicar com os cananeus, em uma época muito precária. Mas observa-se que o personagem Abraão, ele pode ser um personagem um pouco mais antigo, a tradição do Abraão pode ser um pouco mais antiga do que o período exílico, mas a construção literária do Abraão pode vir do período exílico, ou seja, período babilônico ao período pós-babilônico. Abraão, produzido pelos sacerdotes repatriados judaítas na Babilônia, constroem a figura do Abraão para justificar a origem de Israel nesse personagem. Aí temos a época pré-estatal. A época pré-estatal, que ela estaria em torno do livro de Josué, do livro de Juízes. Ou seja, é uma época pré-monárquica aonde construiu-se as sagas dos heróis, como Baraque, Débora, Gideão, Jefité, Sansão, e época que o redator ele tenta fazer uma construção a partir de um momento cronológico, porém o texto não indica propriamente uma história na sua veracidade, mas indica alguns heróis de tribos distintas, que talvez tinham importância principalmente para a produção literária deuteronomista, entre o ano 600 a.C. Essa época nós teríamos entre o ano 1200 a.C., pensando em uma data cronológica. Aí temos a época da monarquia, onde o texto ele já vem apresentando o governo saúdico, davídico e salomônico.
entre o ano 1000 antes de Cristo, os 3 reis e uma tentativa de se pensar em uma monarquia unificada, uma monarquia unida. Obviamente que os novos trabalhos arqueológicos da história de Israel, estudiosos como Israel Finkelstein, ele tem contribuído muito para que a história de Israel hoje, juntamente com os achados arqueológicos modernos, ela seja revista, ela seja trabalhada em outro aspecto, não como a glória de um governo unificado, principalmente na época salomônica, mas um apogeu do Reino do Norte na época de Onri e na época de Acabe. São outras conotações e tem um forte vestígio do trabalho do Israel Finkelstein e de uma obra, né, chamada Bíblia Desenterrada, que em português a editora colocou A Bíblia Não Tinha Razão, para fazer talvez uma polêmica, né? Teríamos também a época do exílio, ou seja, essa época do exílio fala-se dos profetas como Ezequiel, o profeta Deutero Isaías, a estadia do povo de Israel no cativeiro babilônico. Né? Teríamos a conquista dos babilônicos no ano 605 a.C., tanto do Egito como de Jerusalém, e a dominação total em 597 do Reino do Sul pelos babilônicos, Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, e o seu general Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, e o seu general Nebozaradã. Tudo bem? Então, temos então a época exílica e depois a época pós-exílica, né? Época do pós-exílio, que se refere aos profetas como Ageu, Zacarias, Malaquias, Trito, Isaías. Nós temos Esdras, Neemias, tudo isso é uma tentativa de se escrever, de se relatar a Israel no período pós-exílico, sem contar a produção salmúdica, que também tem que ser averiguada em um momento histórico, quer seja pré-exílico, pré-estatal, monárquico, exílico ou pós-exílico. Então, o Antigo Testamento, ele fecha a sua apresentação no período pós-exílico durante a dominação persa. Nós vamos ter até a citação de monarcas como Ciro, Cambises, nós vamos ter o Dario, o Xerxes I, o Artaxerxes. O Antigo Testamento finaliza no poder e na dominação política dos persas durante o governo de Artaxerxes. No entanto, a história de Israel não finaliza aí, porque nas próprias Bíblias de edições católicas nós temos os livros deuterocanônicos, também alguns chamam de apócrifos, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que já apresenta de cara o período helenístico e o chamado período intertestamentário, as dominações de Antíoco Epifânio para com o sul, no ano 176 a.C., a profanação do templo e a revolta dos Macabeus, entre 164 a.C., Judas Macabeu, filho de Matatias, se revolta contra Antíoco Epifânio e consegue expulsá-lo e libertar, assim, Jerusalém, que consegue reconsagrar o templo e também estabelece uma festa muito bonita, que é a festa de Hag Hanukkah, ou seja, a festa da dedicação. Vale a pena até disponibilizar esse vídeo aqui para vocês assistirem também a respeito de Hag Hanukkah. Então, esse período helenístico é um período de grande importância,
porque é nesse período que surgem várias comunidades que caem de paraquedas no período neotestamentário e na literatura neotestamentária que não são citados na literatura veterotestamentária. Então, personagens como fariseus, saduceus, todos esses grupos judaicos, eles vêm do período propriamente intertestamentário. Então, é de suma importância entender esse período interbíblico, intertestamentário, a dominação helenística e muito que ocorre, muitos acontecimentos e muitas seitas judaicas que surgem nesse período e caem de paraquedas no Novo Testamento, né? Os próprios essênios, qumranitas, é de suma importância entender este contexto para entender um pouco a respeito do Rabino Jesus, do Jesus histórico. Então, meus queridos, essa é uma introdução a respeito deste primeiro momento, ok? A nossa segunda aula terá o tema Tradições, Fontes e Historiografia do Pentateuco. Espero que vocês tenham assimilado bem e que o conteúdo não tenha ficado muito difícil de se entender, ok? Que o Criador possa vos abençoar com toda sorte de bênção. Shalom e até a próxima aula.